4 tentativas de suicídio. Eu queria morrer de qualquer forma. E eu dormia pensando como que eu ia fazer no outro dia para me matar. Como ajudar alguém que não consegue se ajudar? Quando você vê uma pessoa que você ama querendo se matar, você não sabe o que você faz. Uma história de dor e muita tristeza. Eu não vou entrar na sua pilha de briga, então você me larga! Mas naquele momento eu até pedi perdão pra ele por ter batido nele, por não ter acolhido ele quando ele precisava. E ainda, o impressionante resultado do laboratório 6 anos depois na vida do casal Heloísa e André. Doeu muito, mas também ajudou muito. Nós vamos começar a aula de hoje com uma perguntinha muito comum hoje em dia. E quem nos enviou esta pergunta foi o humorista Paulo Vieira, do programa do Porchat. Vamos lá. Cris, Renato, tudo bem? Eu sou Paulo Vieira, do programa do Porchat. Antes eu quero dizer que eu sou fã de vocês. Assisto o programa bem antes de entrar na Record. Eu tinha uma ex-sogra minha, me obrigava a assistir Love School. Então, assim, era meio que, olha, pra ficar com essa menina aqui, você tem que assistir isso. Então, eu acabei viciando no programa de vocês e hoje assisto sempre. Inclusive, até queria mandar um beijo, dona Isa. Saudade. Bom, agora, eu acho que não foi nenhuma boa ter mandado um beijo pra ex-sogra. Talvez eu tenha até me complicado, porque minha pergunta é justamente sobre ciúme. Eu namoro à distância, minha namorada mora no Tocantins e eu em São Paulo. A gente se vê mais ou menos uns 2 finais de semana no mês. É sempre um sofrimento quando ela vai embora. Eu choro, passo vergonha, é horrível. Porque parece sempre que a gente tá participando daqueles programas de TV a cabo, sabe? Que a pessoa tá indo embora para outro lugar do mundo. Então, assim, é sempre um sofrimento. E aí, parece que quando ela fica mais tempo, é pior ainda. Quando ela vem passar um dia, eu falo tchau, desapeguei, vai com Deus. Agora, quando, por exemplo, agora final do ano, a gente passou, sei lá, acho que 2 meses grudados. Recebi férias da Record, fui para o Tocantins, fiquei lá quase um mês, aí depois a gente viajou também, ficamos 20 dias viajando, voltamos para cá, ela ficou mais 10, quer dizer, 2 meses grudado. Aí essa separação é deprimente. Aí parece que eu tô realmente, toca NX0, uma banda emo, aí é realmente essa volta no táxi, se filma, pode botar na tela que é cinema. Bom, é isso, tendo em vista esse panorama todo, namorada ciumenta, namoro à distância, um cara com muitas amigas, mas querendo manter esse relacionamento, minha pergunta é, como controlar o ciúme? Melhor que controlar o ciúme é você não provocar, né, o ciúme, porque aí você não tem que controlá-lo. Vamos então aos passos aqui. Essa questão de relacionamento à distância realmente pode conduzir ao ciúme. Dificulta um pouco, né? Dificulta um pouco essa questão, porque a pessoa está do outro lado do Brasil, pensando assim, o que ele está fazendo nesse momento, a gente não se vê já há um tempo, né? Com quem que ele está. Então, a distância já traz uma certa insegurança para o relacionamento. Por isso que quem namora assim à distância tem que fazer mais do que até mesmo a pessoa que não namora à distância, né? E também tem que ter um plano para colocar um fim a essa distância, porque a insegurança, né, o relacionamento que fica à distância sem um fim, sem um propósito, sem um planejamento, olha, ano que vem a gente vai mudar para tal cidade, vamos ficar juntos, olha, tal data a gente vai se casar. Então, quando não há um planejamento, então fica a coisa aberta, então a insegurança vai aumentando ao passar do tempo. Então, isso é uma questão. Agora, você é uma pessoa da TV, uma pessoa que está sempre rodeada de celebridades, de pessoas, de mulheres, etc. É natural haver também esse ciúme, que é outro agravante. Então, isso exige que você tome alguns cuidados para você mostrar e passar segurança para a sua namorada. Então, vamos tirar algumas dicas que ele pode dar. Por exemplo, eu posso falar já uma. Uma dica é você se mostrar uma pessoa de caráter em tudo que você faz. Quando a gente conhece uma pessoa e sabe do caráter dela, isso a gente vê em tudo, né? A pessoa não mente, a pessoa não engana, ela não se envolve em coisas ilícitas, ela procura priorizar a sua integridade, então ela tende a passar mais confiança para nós. Isso é uma coisa, caráter. E seja bastante transparente, sabe? Porque
A transparência é uma sinceridade que às vezes até é desnecessária. Então, hoje você foi em tal lugar e lá você encontrou uma amiga de infância. Você contar isso para ela vai trazer para ela uma certa segurança de que, tá vendo? Ele me conta tudo, não está escondendo nada. Então a gente saiu, a gente foi comer fora, mas você não precisa se preocupar porque nós somos só amigos. Então, essa informação que você poderia não dar, né? É uma informação irrelevante, mas quando você dá, você está mostrando uma transparência. Tipo, tá vendo? Ele conta tudo. Então, ele não esconde nada. Não tem o que esconder. Quando há transparência, quando há o fluir das informações, até mesmo voluntariamente, sem você precisar ficar respondendo interrogatório. É mais legal ainda quando é voluntário. Exato. Né? Então, isso gera a transparência que gera a confiança, ok? Agora, você só pode ir até um certo ponto. A partir do ponto que você faz toda a sua parte, você é de caráter, você é transparente, você liga, você dá atenção. Você não pode ir além disso. A outra pessoa, a sua namorada, no caso, é que tem que ter autoconfiança. Ela tem que saber, né, confiar no taco dela, no dito popular, né? Então, você tem que avaliar se ela é uma pessoa confiante ou se ela fica achando pelo em ovo. E aí é um outro problema que você vai ter que lidar. Mas como você é aluno assíduo da Escola do Amor, Paulo, então eu tenho certeza que você vai saber o que fazer. E se não leu ainda Namoro Blindado, precisa ler, tá? Para não errar aí nessa fase do relacionamento de vocês. Bom, esse também foi um dos problemas que trouxe o casal Heloísa e André ao Laboratório do Amor há 6 anos. Só que o ciúme era entre nora e sogra. Você sabe como é que é, né? Nora e sogra, aquela coisinha que tem, né? E nós ajudamos esse casal que chegou até a separar. Os alunos mais antigos da Escola do Amor vão lembrar da Heloísa e do André. O casal chegou a se separar, mas graças à humildade dos dois, foram um dos primeiros casais a vir buscar ajuda aqui no nosso Laboratório do Amor. Hoje, a Heloísa e o André vivem uma lua de mel. Vamos acompanhar. O André, ele estudava com a minha irmã, eles faziam um curso de educação física juntos e por muito tempo ela insistia em querer me apresentar ao André. E vamos, Heloísa, tem um rapaz bacana, eu quero te apresentar. E eu falava, não, Ju, eu não tô afim de querer conhecer ninguém agora, eu acabei de chegar nas palestras e eu tô me cuidando, me tratando. Mas a irmã não desistiu e deu um jeito de aproximar os dois. Nós saímos, nos conhecemos. De lá, então, nós passamos a namorar, a estar juntos. Foram 6 meses de namoro e partiram para morar juntos. 3 anos depois, e já oficialmente casados, a falta de preparo para viver um relacionamento levou às brigas e à separação. Sem saída, pediram ajuda e enfrentaram o laboratório. Eu já te deixei de canto? Já brigamos por causa dos seus filhos, já discutimos por causa dos seus filhos. Às vezes você quer ganhar uma briga, mas acaba perdendo a paz. Você é um mau marido, você não confia nas decisões dele, pra que você quer marido? Sempre disse a você, em primeiro lugar, tava mãe, tava filhos, tava bola, ao ponto de você me colocar na parede. Você escolhe ou os meus filhos e a bola ou o casamento. Queria, de alguma forma, fazer o André entender de que ele tá errado, só que eu não sabia como. Eu não tinha essa sabedoria de conversar, de falar, olha, lindo, você tá errado, olha, lindo. Eu gritava. E nessa de gritar, de me exaltar, o André falava que queria ir embora. Por mais que hoje eu não concorde com uma decisão que ele tome, mas, opa, a palavra dele, ali eu não vou mais debater, eu não vou falar, eu não vou... É a dele. Eu sei que ele quer o melhor para a família. Nós aprendemos a respeitar a opinião do outro, né? Às vezes não há concordância, né? Todo casal, concorda. Não, sempre vai haver discórdia, mas tem que haver o respeito, né? Então, isso a gente aprendemos agora. Fomos passar o Natal, como a gente combina, até meia-noite com a minha família, da meia-noite com a sua. Aí fomos, chegamos na casa da sua irmã, você sabe muito bem. Cheguei, a sua mãe olhou para mim na frente de todo mundo. Ai, Heloísa, todo ano eu fico com o resto, né? E eu, resto do quê, dona Maria? Não tô entendendo, a gente tá aqui porque todo ano à meia-noite vocês passam lá com a sua família e traz o resto do André pra mim.
André, você realmente tem errado quando você faz a sua esposa se sentir terceira ou quarta, última na sua vida, atrás dos filhos ou da sua mãe? Não é que você tem que mudar no sentido de como você gosta da sua mãe e dos seus filhos, não é isso. Mas você tem que fazer a sua esposa, a Heloísa, sentir-se como a primeira pessoa, a mais importante na sua vida. Se ele não está disposto a colocar a esposa antes da mãe, então realmente vai ser difícil reatar ter qualquer casamento. Seja a Heloísa ou qualquer Seja ela ou outra. Na época também, a Heloísa era muito ciumenta, assim, com relação a filhos, a mãe, mas a culpa era minha, né? Porque eu não passava a segurança que ela precisava ter, né, para confiar em mim. Então, isso realmente causou esses ciúmes e atrapalhou muito. Aquilo realmente, eu parei para pensar e me magoou. Mas ela tinha razão. Eu acho que não é todo ano que eu tenho que estar lá. Um ano sim, um ano não. E aí eu comecei a trabalhar isso, né? É muito triste você estar com uma pessoa do teu lado e ela não ser a prioridade para você, né? Então, eu tô, graças a Deus, trabalhando muito nisso, né? E estou conseguindo passar a segurança que ela precisa ter, eu estou passando para ela agora. 3 dias após a exibição do quadro laboratório, eles reataram o casamento. E logo após, começaram a frequentar as palestras. O que a palestra fez comigo? Entender, fazer eu entender, absorver o meu valor. Então, quando eu reconheci o meu valor, aí sim, aí eu enxerguei o André diferente. A gente precisou ouvir algumas verdades que, às vezes, pessoas próximas não tinham coragem de falar. Lá no laboratório, a gente ouviu as verdades. Doeu muito, mas também ajudou muito. Hoje a gente vai fazer 12 anos de casado. Os problemas que existiam não existem mais, nós só estamos relembrando eles, mas não que vivemos mais aqueles problemas, ele está esquecido. Existem outros e os outros hoje são mais fáceis para a gente lidar. Então, assim, eu agradeço realmente a Cris, eu agradeço ao Renato, eu agradeço a participação do quadro, do laboratório. Aconselho que quem tem o seu problema venha. E o casal, ele tem que ter sabedoria, né? Para lidar com os problemas, que sempre vai ter, não adianta. Não existe conto de fada, né? Sempre vai ter uma coisa ou outra que um não concorda com o outro. E a palestra serve para isso. A palestra ele te deixa muito sábio para lidar com o seu relacionamento. Que legal ter novamente a participação do André e da Heloísa, né? E ver como eles estão hoje. 6 anos depois, né? A ajuda realmente valeu e permaneceu, resolveu definitivamente o problema do casamento. A gente fica muito feliz por isso. Bom, agora nós vamos entrar no tema principal do programa de hoje. O que fazer quando o seu cônjuge precisa de ajuda? Você sabe que ele precisa de ajuda, mas ele não quer pedir ajuda. Ele não reconhece que precisa de ajuda e tampouco quer se ajudar. Fica difícil, né? Às vezes, num caso, por exemplo, o parceiro é viciado, ou tem depressão, ou às vezes chega no extremo até de querer morrer, de tirar a própria vida, como foi o caso deste marido. Olha só. Eu queria morrer de qualquer forma. Eu dormia pensando como que eu ia fazer no outro dia para me matar. Porque quando você vê uma pessoa que você ama querendo se matar, você não sabe o que você faz. E quando eu voltava para casa, depois dessas tentativas de suicídio, eu me sentia mais frustrado, porque eu falava, poxa, mas nem me matar eu consigo. E eu também me culpei muito por isso, porque eu lancei uma palavra negativa pro Adriano. Eu falei para ele morrer. Todo mundo ao nosso redor, serviço, familiares, todos ficaram sabendo. E ali eu ficava com muita vergonha. Eu falava, agora tem que me matar mesmo, porque eu já não estava conseguindo mais viver, não estava conseguindo mais trabalhar. Para mim, todo mundo que estava olhando para mim estava com um olhar de discriminação. O Adriano tinha problemas sérios. Você pode imaginar, tentou tirar a vida 3 ou 4 vezes. E o que a Flávia, sua esposa, sua companheira, sentia enquanto tudo isso estava acontecendo? Você pode imaginar, Cristiane, o que uma pessoa sente como impotente, né, diante do parceiro que não reconhece o seu problema e, portanto, não busca ajuda. Eu imagino, Renato, que muitas pessoas que estão nos assistindo têm esse problema, esse dilema, porque muitas vezes até mesmo a questão do homem, né? Porque às vezes isso é mais típico do homem, de precisar de ajuda e não buscar ajuda. Talvez porque isso vai
fazê-lo menos homem? Ele vai se sente menos homem se pedir ajuda, né? Ou se reconhecer que tem um problema. E no caso do Adriano, ele não só pensava em morrer. E você vai conhecer a história do Adriano e da Flávia daqui a pouquinho. A vontade de morrer não era meio que a última coisa da lista, né? Porque tinham vários outros problemas. E muitas pessoas, às vezes, não conseguem lidar com os outros problemas que vêm antes da vontade de morrer. E aí chega uma hora que, às vezes, é tarde demais. O copo transborda, né? A coisa sai do controle. Normalmente a pessoa, quando pensa, ela desiste da vida. Por exemplo, se fecha no quarto numa depressão, desiste da vida. É porque ela já está sobrecarregada de vários outros problemas. Então, esse desistir da vida é uma expressão da impotência que ela sente diante dos problemas que ela está enfrentando e não consegue resolvê-los. Como também o suicida e vários outros casos que nós vamos abordar aqui. E eu fico pensando, Renato, no caso de muitas celebridades que chegaram até mesmo a cometer suicídio, né? Mas antes de fazerem isso, elas tinham outros problemas. E muitos dos seus cônjuges não sabiam lidar com aquilo. Pensavam assim, não, talvez é o tempo, é a fase. E nós queremos chamar a atenção de você, esposa, principalmente. Não lide com isso como uma fase. Não pense que isso é uma fase. Você tem ali um marido, um namorado, um noivo, que tem problema. Ele tem um problema, sério. Você sabe, é droga, é vontade de morrer, é deprimido. Ele é muito negativo, né? Ele tem um problema, precisa de ajuda. Você pode ajudá-lo. E hoje no programa nós vamos ajudar você a fazer isso. Você vai ver agora o que as pesquisas dizem ser os principais motivos de uma pessoa que desiste de viver. Vamos assistir. Drogas, relacionamentos abusivos, falta de esperança. Podem ser vários os motivos que levam as pessoas a tirarem a própria vida. E muitas só chegam a esse ponto por não saberem como nem onde conseguir ajuda. As nações pobres têm as taxas mais altas e o Brasil ocupa a 8ª posição. 30 pessoas tiram a própria vida por dia no país, uma média de 11 mil mortes ao ano. Estima-se ainda que, para cada pessoa que comete suicídio, existem pelo menos outras 20 que tentaram, mas não conseguiram consumar o ato. A maioria dos suicidas pertence à faixa etária acima dos 70 anos. E logo em seguida, vem as que têm entre 15 e 29 anos de idade. Os estudos mostraram também que o desemprego é causa de 1 em cada 5 suicídios no mundo. O uso excessivo de internet também entrou na estatística. 48% dos adolescentes que passaram 5 ou mais horas por dia em dispositivos eletrônicos relataram pelo menos um sintoma relacionado ao suicídio. E isso não é exclusividade dos anônimos. Famosos, bonitos, ricos e bem-sucedidos. A vida parece perfeita quando se olha do outro lado da telinha. Nas redes sociais desfilam carrões, festas, os melhores amigos, as viagens mais incríveis e a felicidade estampada na cara da sociedade. Só que, em muitos casos, tudo isso não passa de aparência. As celebridades não estão livres da depressão e do suicídio. Recentemente, a supermodelo brasileira Gisele Bündchen lançou um livro autobiográfico e revelou que já pensou em tirar a própria vida. Com uma carreira de extremo sucesso e uma agenda lotada de compromissos, Gisele desenvolveu a síndrome do pânico. Ela tinha contratos milionários. Era a capa das revistas mais prestigiadas no mundo da moda. Namorava o astro internacional Leonardo DiCaprio, mas vivia assustada em túneis, elevadores e outros espaços fechados. Em 2003, chegou a ter uma crise de pânico no avião durante um voo. O chefe de cozinha americano Anthony Bourdain suicidou-se num quarto de um luxuoso hotel onde estava hospedado para gravar episódios do programa de viagens culinárias Sem Reservas, que apresentava. Bourdain era conhecido pela trajetória de sucesso no mundo da gastronomia de Nova York e também por sua luta contra o vício em drogas. A estilista americana Kate Spade, dona da grife de mesmo nome, foi encontrada morta em seu apartamento em Nova York. Ela se enforcou com um cachecol vermelho amarrado no pescoço. O marido dela, Andy Spade, declarou em entrevista que a estilista sofreu de depressão e ansiedade por muitos anos e travava uma grande luta com a ajuda de médicos e medicamentos.
Havia demônios pessoais com os quais estava brigando. Não havia abuso de substâncias ou álcool, nem problemas de negócios, acrescentou. O ator Robin Williams foi encontrado morto na casa dele em agosto de 2014. Ele se enforcou após ingerir drogas e uma grande quantidade de bebida alcoólica, aos 63 anos de idade. Em entrevistas, a esposa Susan Schneider disse que o ator lutava contra a ansiedade, depressão e estava nos estágios iniciais da doença de Parkinson, mas se matou por causa da demência com corpus de Levy, uma síndrome que ele enfrentava há algum tempo e que causa confusões mentais. A atriz Leila Lopes vinha se recuperando de uma cirurgia quando suicidou-se em dezembro de 2009, aos 50 anos de idade. Ela teve uma carreira de altos e baixos e, na ocasião, até fazia planos e projetos profissionais, de acordo com colegas de trabalho. Ela foi encontrada em casa, sem vida, ao lado de medicamentos. A atriz deixou uma carta onde dizia: "Não chorem, não sofram, eu estou absolutamente feliz." Então, como ajudar uma pessoa que você consegue, você que está do lado de fora, né, do outro lado, você consegue enxergar que ela está mal. Mas muitas vezes ela não enxerga que está mal, ou se enxerga, ela não se ajuda, ela não ajuda você a ajudá-la. Só quem já passou por isso sabe o que é. No próximo bloco, você vai conhecer a história do Adriano e da Flávia. Como ela se sentiu totalmente impotente diante do marido que tentou nada menos que 4 vezes tirar a própria vida. Não saia daí. Você sabia que metade das pessoas que se divorciam se arrependem de não ter tentado um pouco mais salvar o casamento? Ninguém casa para se separar. Mas, às vezes, parece não ter solução. Espere, você ainda não tentou de tudo. O livro Casamento Blindado já ajudou milhões de casais no Brasil e no mundo a evitar o fim da relação. Mesmo se o parceiro não quer mudar ou parece irredutível, dê a si mesmo esta chance. Leia Casamento Blindado 2.0. O seu casamento à prova de divórcio. Nas livrarias ou receba em sua casa pelo site casamentoblindado.com. Você casa ou vai morar com uma pessoa que você pensa que vai ser tudo aquilo que você sempre sonhou. Casamento dos sonhos. De repente, você começa a descobrir que essa pessoa tem sérios problemas. E não somente isso, esta pessoa não reconhece os problemas que tem e não se ajuda, não te ajuda a ajudá-la. Foi isso que aconteceu com a Flávia, que casou ou foi morar junto com o Adriano e então descobriu que não era bem aquilo que ela esperava, né? Veja só a história deles. Na infância, o Adriano chegou a morar com os pais e os 3 irmãos numa casa de 9 metros quadrados. Faltava tudo. A vida era difícil e o garoto viu no futebol uma chance de sair daquela situação e tirar a família da miséria. Eu queria, porque queria ganhar dinheiro para dar uma casa para minha mãe, uma casa para meu pai, dar conforto para eles, né? E no futebol eu vi uma chance, assim, eu vi uma luz no fundo do túnel para ganhar dinheiro, né? Mas infelizmente eu não consegui. Com 19 anos, ele conheceu uma garota do bairro e logo ela engravidou. Eles foram morar juntos durante a gestação. Só que 1 mês depois do nascimento do bebê, eles se separaram. Na verdade, ele já havia conhecido a Flávia. Eu escondia dela também que eu era casado, que eu tinha um outro relacionamento. E ela entrou na minha vida como amante. Até que depois de 2 meses ela descobriu, ela foi até a minha residência, onde eu morava com a minha ex-mulher, e me colocou na parede. Ou você fica com ela ou fica comigo. O nosso relacionamento começou muito conturbado e assim, foi progredindo durante 10 anos dessa forma. Tudo que eu fiz com minhas outras mulheres, eu estava fazendo com a Flávia também. E aí, por conta disso, a gente brigava muito. Ele chegava em casa, eu não tinha paciência, eu gritava com ele, agredia ele muitas vezes fisicamente. O Adriano tinha ciúme doentio da Flávia. Ela nunca deu motivo algum para me desconfiar dela, mas era tudo coisa da minha cabeça. Era um relacionamento abusivo que eu não tinha força para sair. Ela sempre aparecia com roxos, com hematomas, mas ela não falava o que ele estava fazendo. E aí um dia eu estava passando pela rua, o coletor de lixo. Opa,
Boa noite. Boa noite. Que pouco parou de chover, né, dona? Ah, é verdade. Quando chove, fica tudo pior. Ei, que papinho é esse aí? Que é? Ei, o que tá pensando, meu? Você tá louco? Você falando com a minha esposa, você tem dono, rapaz. Ele me deu boa noite. Há um tempo, eu tô falando com você. E você pensa que você é? Adriano! Tô doido do quê? Quem tá doido do quê, rapaz? Larga Tá falando ele, com Adriano. quem? Adriano, larga ele. Peraí, que isso? Você quando tava falando com ele, eu vi você falando. Dá licença. Aqui, rapaz, tá pensando que é o quê? É, meu. Ele pegou o rapaz e foi jogar dentro do caminhão do lixo. O triturador estava ligado. A sorte foi que o motorista desligou a tempo, porque senão o Adriano tinha matado o rapaz ali. Esse ódio eu acho que era um mal que tinha na minha vida, né? Um espírito ruim na minha vida. Porque a gente tava bem e do nada explodia e queria agredir ela. E ela sempre foi uma pessoa que esteve do meu lado, em todos os momentos. Ruins, bons, assim, ela sempre esteve ali do meu lado. Eu queria ver todo mundo, menos ela. Ela era o meu foco, assim, que eu queria destruir ela, de qualquer forma. A gente já estava há 7 anos morando junto, em meio a muita mentira, muita briga, muita tristeza, muita ausência do Adriano em casa. E aí, mesmo assim, eu quis casar. Eu quis oficializar o casamento. Porque a gente tem uma ilusão de que se casar, às vezes, se tiver um filho, as coisas vão melhorar. E aí a gente acabou casando. Após o casamento, a Flávia descobriu que estava sendo traída, mas acabou perdoando o marido. Mas aí começou uma outra etapa mais difícil ainda. Porque daí eu comecei a ficar com nojo do Adriano. Porque eu sempre lembrava, vinha na minha mente flashes, assim, sabe? Da foto, das conversas que eu tive com essa pessoa. E aí eu ficava com raiva, eu não conseguia olhar para ele e eu ficava bem revoltada. Então aí isso tudo só gerou mais briga. Quando eu achei que a amante, o problema da traição, seria o fundo de poço, que a gente ia conseguir se levantar dali, eu tomei uma outra rasteira. Foi onde comecei a andar com mais amizades. Aí eu conheci a cocaína. Aí da cocaína eu fiquei ali alguns meses, me aprofundei na cocaína e me apresentaram o crack. Porque falaram, o crack corta o efeito da cocaína. E quando eu experimentei o crack, literalmente cortou. Mas aí eu esqueci a cocaína. Aí me afundei diretamente no crack. Aí foi onde começou o inferno mesmo na minha vida, porque ali era um filme de terror. Eu questionei no primeiro momento, eu falei, Adriano, tá acontecendo alguma coisa? Você tem alguma coisa para me contar? E ele disse para mim, não tá acontecendo. Ele sempre negou. Sempre foi muito mentiroso, na realidade. E ele acreditava na própria mentira dele. E eu falei, se você quer ajuda, eu tô aqui para te ajudar. Tô disposta a te ajudar. E aí foi quando chegou um momento bem crítico que ele precisava levantar um dinheiro para tirar um traficante, alguma coisa assim, da cadeia. E ele veio me pedir um dinheiro emprestado. E aí foi quando ele revelou para mim. Ele falou, eu tô usando droga, eu tô traficando para poder sustentar o vício, porque nesse período a gente já estava passando por algumas necessidades em casa mesmo, faltavam algumas coisas. E aí ele me revelou isso. E aí eu falei, ok, Adriano, você é um dependente e eu tô aqui para te ajudar, você não tá sozinho. Tiveram dias que eu tive medo de chegar em casa, porque cada dia era uma coisa diferente. 99% das vezes eu que trazia ele da rua para dentro de casa. E ali a gente dava banho nele, ajudava ele a tomar banho porque ele estava numa situação deplorável. Eu emprestava minhas roupas para ele, ali a gente dava comida para ele, dava toda a atenção necessária para deixar ele um pouco mais confortável. Eu queria morrer de qualquer forma, porque eu já não, o vício tirou tudo meus sonhos, tirou a vontade de viver, tirou tudo. O vício me deixou um homem frustrado, me deixou um homem abatido. Eu só queria ficar dentro de um quarto escuro, eu não queria viver, não queria ir trabalhar. E ali eu dormia pensando como que eu ia fazer no outro dia para me matar. Teve a primeira tentativa de suicídio, que eu comi 10 papelotes de cocaína, né? Saquinhos contendo cocaína. Eu fazia na frente dela, era uma afronta. Me levaram para o hospital, fizeram lavagem, mas não deu nada. E teve a segunda tentativa, foi que eu comi um pacote de veneno de rato. E esse dia eu me arrumei tudo arrumadinho, tudo, com a roupa que eu casei no cartório com a minha esposa, eu me arrumei. Aí ele falou, amanhã você vai ter uma surpresa. Eu achei super estranho, mas eu fiquei na minha.
Vai. Agora chega, Fábio. Acabou. Acabar com essa palhaçada. Agora. Acabou. E mesmo assim ali, Deus poupou minha vida, chegou o resgate, me levou novamente pro hospital, fizeram lavagem, limparam tudo. E quando eu voltava para casa, depois dessas tentativas de suicídio, eu me sentia mais frustrado, porque eu falava, poxa, mas nem me matar eu consigo. Porque eu não queria viver mesmo, eu não queria mais nada. Um dia eu cheguei do trabalho cansada, aí eu cheguei, ele estava trancado no banheiro. Ele estava cheirando muita cocaína aquele dia. Só que eu cheguei cansada, eu estava com 5 meses de gestação, mais ou menos. Eu queria só descansar. Eu não queria saber de encrenca aquele dia, eu não queria saber de briga, eu não queria saber de mais nada. Ai, eu tô um trapo. Só quero tomar banho e dormir. Boa noite, né? Não vai falar comigo? Todo dia essa história de tô um trapo. Eu também tô um trapo. De ficar cheirando o dia inteiro aí. Não consigo me controlar, você tem que entender, eu não valo nada mesmo. Adriano, na boa. Hoje eu tô morta. Me deixa descansar. O que é? Hein? O que é? Você não liga mais pra mim? Hein? Eu sou um mesmo, né? Eu sei o que é. Você tá grávida, eu não consigo fazer você feliz, eu não consigo ficar feliz, eu não consigo te ajudar com essa criança, eu não consigo fazer nada, é isso? Adriano, para com esse papinho. Já deu. Para dessa autopiedade aí sua. Olha, o que é? Fala aqui. O que é? Você cansou de mim? Fala comigo direito, olha pra mim. O que é? Você cansou de mim? Fala a verdade. Você tá cansada de mim? Olha aqui. Se você ficou cheirando o dia inteiro um monte, o problema é seu. Eu não vou entrar na sua pilha de briga, então você me larga e me solta. Cala sua boca, vem aqui. Por que você tá fazendo isso? Você não liga mais pra mim, eu sou um mesmo, né? Você não liga mais pra mim, você não tá nem aí pra mim. Chega! Acorda! Por que você não morre? Eu falei, tá, corri pra cozinha, peguei a faca e comecei. E a primeira já foi na traqueia, a segunda foi no pulmão, foram tudo órgãos vitais. Tudo pra morrer mesmo. E o sangue jorrava no rosto dela. E ela pegou a faca pelo fio e eu puxei a faca. A mão dela cortou que ela não sentiu. Foi tudo muito rápido e ela chamou a polícia, chamou a ambulância e tal, só que depois ela apareceu na minha casa. E da mesma forma que aconteceu, ela chegou lá toda ensanguentada, chorando, desesperada, e o Adriano já estava entre a vida e a morte no hospital. Aquilo para mim foi extremamente chocante, aquela situação. Mas naquele momento eu até pedi perdão para ele por ter batido nele, por não ter acolhido ele quando ele precisava. E ele me perdoou e eu perdoei ele também por tudo aquilo que ele já tinha feito para mim até ali. E aí eu só pedi para Deus, Deus, não deixa minha história terminar assim. Porque já tinha sido tanto sofrimento até ali, não era possível que ele ia morrer e a gente nunca ia ter um momento bom. Nosso filho ia nascer e eu já ia nascer sem pai. E eu falei, puxa, Deus, não deixa ele ir assim. E aí o socorrista falou que foi por um triz. Fiquei internado 15 dias, fiquei um dia na UTI e mesmo assim foi mais uma tentativa frustrada. E quando eu dei essas facadas ali, todo mundo ao nosso redor, serviço, familiares, todos ficaram sabendo. E ali eu ficava com muita vergonha. Falei, agora tem que me matar mesmo. Quando faltava uma semana para eu ganhar nosso filho, eu peguei ele numa forca. Fiz a forca e pulei. Aí só que escutou o nome dela, né? Flávia. E buf, aquele barulho. Aí veio um casal de vizinho que morava embaixo. O casal, na hora que viu, ficou parado. Ficaram parecendo umas estátuas, que não tiveram reação nenhuma. E ali ela começou, não, pega alguma coisa para cortar, pega alguma coisa. Aí conseguiram pegar um alicate, cortaram. E mais uma vez nós estávamos lá dentro do hospital de novo. Quer dizer, você vê que cada vez que ele tentava, né, tirar a própria vida, ia para o hospital, ele não conseguia enxergar que ele estava mal e que precisava de uma ajuda. Talvez a ajuda que ele buscava era apenas aquela ajuda médica,
né? Chegava no hospital, o resultado da tentativa agora precisa ser tratado, 15 dias no hospital, etc. Mas o problema principal que estava dentro dele era psicológico, emocional, espiritual e precisava de algo diferente do que ele estava recebendo ali. E você vê que não adianta você estar ali grávida, né? Porque ela estava ali tendo um filho dele, tentando lhe dar uma felicidade para ele. Vou te dar um filho, talvez essa criança vai trazer alegria de volta para você. Não adiantava nada. Esse é o problema, né, das pessoas que ficam esperando. Você tem uma pessoa na sua família que fica esperando alguma coisa acontecer para esse problema interior ser resolvido. Então, provavelmente, a Flávia pensava que a criança ia fazer ele feliz e ele ia parar de usar drogas, ia parar de pensar em morrer, ele ia parar de fazer essas coisas. Mas você vê que não adiantou nada. E quando ela estava quase dando à luz ao filho, ele tentou mais uma vez se matar. E ainda chamou pelo nome dela, né? Quer dizer, até colocando um pouco de culpa. Olha, eu estou me matando por você. Então, você vê que a pessoa tem um problema. Nós pensamos em algumas frases muito comuns de pessoas assim, que tem um problema interior, um problema lá no íntimo dela, e ela fica tendo esses comportamentos destrutivos, autodestrutivos, né? E uma frase que elas falam muito é assim, olha, não tem jeito pra mim, né? Eu sou assim, eu sempre fui assim, é melhor morrer mesmo, né? A dor vai acabar se eu morrer, se acabar com tudo. E elas falam dessa forma como se, sabe, aquilo ali fosse realmente a conclusão de uma pessoa que está pensando muito sobre o problema e chegando à conclusão. Não, olha, a conclusão é que realmente não tem como resolver, né? Quando eu morrer, aí vocês vão dar falta de mim. Como se isso fosse resolver o problema, né? Como aquela atriz que nós mostramos agora há pouco, né? Ela falando que ela estava indo para uma vida melhor, mas não é você acabando com a sua vida que vai resolver o seu problema. Aquilo ali não é a conclusão, o resultado que você quer. Então, se você tem um parceiro que tem esses pensamentos, olha, não tem jeito pra mim, eu não valho nada mesmo, ninguém vai sentir minha falta, sabe? Eu não quero que você continue sofrendo por causa de mim. Você tem ali um problema, uma pessoa que está precisando urgente da sua ajuda. Ela está depressiva, ou então a pessoa é muito negativa, ela costuma ser muito pessimista com tudo a respeito da sua vida. Não vai dar certo, não adianta nem tentar, eu não sou bom nisso mesmo, nunca consegui nada, nunca vou conseguir nada. Essa pessoa está dando sinais de que ela tem um problema sério. Às vezes a pessoa tem um vício e ela fala assim, eu não sou viciado, eu posso parar quando eu quiser. Na verdade, ela não pode parar quando ela quiser, porque se ela pudesse, ela já tinha parado, mas ela fala isso. Então são sinais que a pessoa está com um problema, mas ela não está enxergando que tem um problema e ela precisa de intervenção urgente. Vamos falar sobre isso e você vai saber como que a Flávia, finalmente, o Adriano, conseguiram resolver essa situação. Vamos saber agora com a psicóloga Carolina Salles por que estas coisas acontecem, porque a pessoa chega a um estado de, às vezes, não saber mais o que fazer. Vamos lá. Segundo estatísticas bastante recentes de uma pesquisa feita pela ONU, nós temos 90% dos casos de suicídio que poderiam ser evitados e não são. E por que as pessoas não procuram ajuda? É exatamente porque elas não sabem ou desconhecem as informações que poderiam preveni-la de chegar ao suicídio. Para buscar ajuda, é importante que ela se conscientize disso, que muitas vezes as pessoas ao redor saibam e reconhecer os sinais para ajudar esta pessoa, estimular esta pessoa a buscar ajuda. Nós temos outros grupos, além das pessoas que têm pensamentos suicidas, que também não buscam ajuda. Por exemplo, as pessoas que têm depressão, as pessoas que têm ansiedade extrema, transtorno de ansiedade, às vezes síndrome do pânico também, ou dependência química, são outros grupos que também são comportamentos que precisam de ter uma ajuda profissional acompanhando, seja uma ajuda comportamental, psicológica, em alguns casos até mesmo uma ajuda psiquiátrica medicamentosa, e que se buscasse ajuda, muito do extremo desta doença poderia ser evitado.
ou destas doenças poderiam ser evitados? Você tem que buscar ajuda, tem que falar. Seja você a pessoa que está vivendo com um problema e você não consegue resolver, ou está ao lado de alguém que tem um problema e você, por todas as suas tentativas, não conseguiu ainda ajudar. Você tem que buscar ajuda externa. Alguém já passou por esse problema. Vou repetir, falar aqui de novo, direto para você. Alguém já passou por este problema que você está passando e conseguiu resolvê-lo. Então, você tem que descobrir algo que você ainda não fez, que ainda não sabe como fazer, como agir, para resolver esse mesmo problema. Então, aí está a ideia de buscar ajuda, que foi o que o Adriano e a Flávia fizeram. Principalmente a Flávia, né? Porque às vezes o parceiro, ele está tão mal que ele não tem forças para buscar ajuda. Então, você vai ver agora como que a Flávia, como que ela estava diante disso tudo e como que ela conseguiu ajudar o Adriano. Veja só. Nesse período que o Adriano começou a tentar o suicídio, eu me senti impotente. Porque quando você vê uma pessoa que você ama querendo se matar, você não sabe o que você faz. Porque às vezes a vontade é de ficar 24 horas com a pessoa para cuidar, sabe? Para estar ali, colocar num vidro e carregar com você. E eu não podia fazer isso, porque eu trabalhava. Então eu ia trabalhar tensa. Eu ficava ligando muitas vezes para ele, mas ele nunca retornava ou não me atendia, porque ele não gostava muito de falar comigo. Por várias vezes, eu acordava de madrugada com a esposa dele, a minha cunhada Flávia, me ligando para ir buscar ele na rua, procurar ele. Quando eu ligava, eu conseguia falar com ele, eu conseguia conversar com ele, eu conseguia saber aonde que ele estava para poder ir buscá-lo. E eu também me culpei muito por isso, porque eu lancei uma palavra negativa para o Adriano. Eu falei para ele morrer, então eu sabia que eu tinha que... Eu refleti muito depois que ele começou a tentar o suicídio a respeito do que eu falava para ele. Mas para mim seria até mais fácil, sabe, se ele morresse, porque eu não conseguia sair da situação, eu não conseguia terminar o casamento, eu não conseguia dar fim naquilo, sabe? E nessa época eu já estava indo nas palestras, eu já estava recebendo uma direção, mas eu não colocava em prática a direção que eu recebia. E também durante as palestras eu encontrei pessoas em quem que me auxiliaram bastante, sabe? Lá eles conversavam comigo, me davam uma direção e começaram a me ensinar a caminhar, não a me prostrar mais diante daquela situação. Mesmo depois do meu filho nascer, aí eu, um mês de vida que ele estava, aí eu falei, poxa, ela foi para mim, eu quero ajuda. E ali eu decidi me internar. Eu fui para uma clínica de recuperação para dependente químico, tudo, porque eu queria, mas eu não sabia como. E fui tentando, eu falei, vou para a clínica, vamos ver o que vai acontecer. Ficou internado por um mês e alguns dias. Foi muito triste o dia da internação, sabe? A gente foi levar ele, eu não queria que ele ficasse ali. Eu sabia que não era ali que ele tinha que ficar. Ele nem se despediu de mim. Ele deu as costas para mim e para o bebê. O irmão dele também estava junto. E a gente foi embora, sem que ele olhasse para trás. E aí, depois de uma semana, mais ou menos, internado, a gente podia fazer contato, né, com ele. E quando eu liguei, para minha surpresa, ele falou, me esquece. Não vem aqui, não preciso da sua visita. Esquece de mim. Eu falei, tá bom. Aí eu me recolhi em casa e fiquei com meu filho e fiquei lá. Aí, um pouco mais tarde, eu recebi uma ligação dele me pedindo desculpa. Que não era isso que ele queria que eu fosse visitá-lo no primeiro dia que desse para fazer a visita. E eu fui. Mesmo sendo rejeitado a todo custo, eu fui. No dia, assim, logo em seguida que eu saí, já voltei a usar de novo. A clínica não adiantou nada. Participei de CAPS, participei de CRAD, fui para psicólogo, fui para psiquiatra. Eu estava tentando, eu estava me esforçando, mas não conseguia me desvencilhar do vício. Ele voltou em pouco tempo, ele já estava no crack de novo. E aí foi quando ele chegou a sumir de casa.
mais tempo do que o normal. E aí eu dei parte de desaparecimento já. Quando eu estava na delegacia, terminando de fazer a ficha de desaparecimento, meu cunhado chegou dizendo que tinham encontrado ele. Fui buscar ele na Leopoldina, dentro do quarto de um hotel. E nesse quarto estava rodeado a cama, em cima da cama, de drogas, de pingas. E aí um colega dele do serviço, junto com meu cunhado, o trouxeram para casa. Ele muito envergonhado, o Adriano sempre tinha muita vergonha de mim. Eu ia lá, eu abraçava ele e falava, tá tudo bem. Porque do mesmo jeito que eu lancei uma palavra negativa para o Adriano, eu despertei dentro de mim que eu tinha que mudar a minha atitude. E aí eu mudei e comecei a falar palavras positivas para ele. Então, uma palavra que eu sempre repetia para ele diariamente: é possível, Adriano. Você vai conseguir porque é possível. Quando o Adriano me pediu ajuda, naquele momento foi um momento bem crítico para mim. Porque eu não tinha condição de ajudá-lo, de passar a força, passar alguma coisa para ele, porque eu mesma não tinha força. Eu só chorava diante do problema, eu só chorava na ausência dele. Quando eu recebia ele em casa, na madrugada, eu recebia brigando. Então, nessa situação, como é que eu poderia ajudar alguém que está precisando de ajuda, se também eu precisava de ajuda? Eu era fraca, assim, eu posso dizer que eu era muito fraca, porque a situação me derrubava. Por menor que ela fosse, ela me derrubava. Demorou, mas eu consegui que o Adriano fosse comigo, me acompanhasse nas palestras e dali a gente começou a caminhar para uma nova história. Por que você resolveu ir junto? Porque eu vi a mudança dela. Através de pequenos gestos, muitas vezes eu queria agredi-la, chegava em casa para arrumar confusão e ela me tratava totalmente diferente. O que ela fazia? Eu falava, essa mulher tá maluca, eu quero entrar dentro de casa para bater nela, arrumar confusão. Ela me recebe com um chinelo, meu pijama, um bolinho, fazendo um agrado. Eu falei, ela tá maluca. Então isso me gerou uma curiosidade. E eu queria saber o que estava acontecendo. E quando ela fez o convite, eu aceitei e falei, vamos lá. E uma palavra que ficou muito gravada assim na minha mente: quando a gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer a outra pessoa feliz. Isso ficou gravado dentro de mim. Porque todos os relacionamentos que eu entrei para eu ser feliz, não para fazer a pessoa feliz. E aquilo, desde a primeira palestra, mexeu comigo e ficou guardado. E o que você foi fazendo, colocando em prática, para que ele tivesse essa curiosidade? Eu mudei o meu comportamento. Eu deixei de ser uma pessoa omissa dentro de casa, assim, relaxada mesmo dentro de casa, e comecei a cuidar da casa mesmo, cuidar de mim mesmo, porque eu tinha deixado a minha vaidade de lado por conta da situação. Eu já não me via assim com valor nenhum. Comecei a receber o Adriano de maneira melhor, mesmo muitas vezes não querendo fazer isso, mas quando ele chegava da rua, às vezes sob o efeito da droga, eu recebia, eu dava banho, eu estava lá. O que você sentia? E ali eu vi o próprio Deus cuidando da gente, né? Porque, humanamente falando, eu queria fazer o mal para ela e ela cuidando de mim ali. Eu falei, poxa, eu tenho que me esforçar ainda mais. Em 3 meses ele já não usava mais drogas? Não. Não é um passe de mágica, sabe? Mas o segredo é a obediência. Quando ele decidiu, colocou dentro dele que aquela vida já não era mais a que ele queria, que ele falou, teve até uma vez que eu falei para ele, o último convite que eu fiz para ele, que ele falou, eu não vou. Aí eu falei, ok, Adriano, você vai ficar dormindo o seu sono da morte, então você fica porque eu vou. E a minha história vai mudar. E aí ele pulou da cama, e aí ele foi comigo. Desde aquele dia em diante, o Adriano mudou da água pro vinho. O que ele começou a fazer de diferente? Ele começou, primeiro, a ser mais presente, a me tratar com mais carinho, a me dar valor, a me respeitar. O ciúme acabou por completo. Não tem aquela coisa, eu tenho que me cuidar, eu não posso ir em determinado local. Não tem isso. Hoje eles são totalmente diferentes. O Adriano, ele cuida da família dele, ele se importa com a minha irmã Flávia, entendeu? Ele tem cuidado. Hoje ele é um homem exemplar, é um pai de família exemplar, um homem
totalmente transformado. Hoje eu vejo ela mais leve, assim, mais tranquila, porque todos os dias que eu chegava em casa era um capítulo de filme de terror. Então, hoje ela tem prazer de me receber em casa, hoje ela sabe como que eu vou estar chegando, então ela tá tranquila, tá? A esposa que eu pedi para Deus. E você, com você mesmo? Eu tô muito tranquilo, assim, tô bem, tenho paz, tenho sonhos, porque o vício tinha me tirado tudo isso. Hoje eu não quero mais morrer, eu quero viver, hoje eu tenho vontade de viver, gosto de viver, então, assim, minha família, assim, abaixo de Deus é a minha família, minha esposa. Hoje eu cuido dela, cuido da minha família, que momentos atrás eu não conseguia. Então, assim, eu tô em paz comigo. Que legal, né? Puxa, você vê como que a Flávia fez a diferença na vida do Adriano. Porque ele não tinha força, ele não achava que ele podia ser ajudado. E ele já tinha tentado, de algumas formas, se ajudar, né? Na clínica, psicólogo e tudo mais. Mas ele voltava àquela fraqueza dele. E a Flávia, enquanto ela não foi buscar ajuda por ela primeiro, Renato, é interessante a gente falar sobre isso. Porque às vezes você tem ali um cônjuge que está com problemas, né? E em vez de você buscar ajuda para você se fortalecer, para você poder ajudar seu cônjuge, você fica ali assistindo o seu cônjuge sofrer, se sentindo impotente e também enfraquecendo com ele. E dizendo sempre assim, eu não posso fazer nada. Né? Eu não posso fazer nada, não sou eu, é ele que tem que se ajudar. Mas você não sabe que você tem influência. Assim como ele está influenciando, ele ou ela está influenciando você para o mal, não é? A pessoa que está mal ao seu lado, ela te influencia, ela te puxa para baixo. Você, quando você sabe ajudar a outra pessoa, você a levanta. Você leva ela para cima. Mas se você não está forte você mesmo, como ajudar quem está caindo do teu lado? Então foi esse o segredo da Flávia. Ela entendeu que ela precisava estar forte e saber como abordar a situação, porque ela não ajudava e ainda piorava do jeito que ela reagia a tudo. Quando ela então descobriu essa força, ela já mostrou uma diferença. Quer dizer, o Adriano começou a olhar para ela e começou a ver, ela está diferente. Então, o próprio comportamento dela o motivou a querer buscar ajuda. E é interessante, Renato, porque as mudanças que ela fez não foram assim, uau, né? Porque você pode pensar assim, mas ela começou a tratar ele bem, como assim? Isso aí vai fazer alguma diferença? O problema é que antes não tinha nada disso, né? E às vezes as mudanças pequenas, elas já são muito grandes, porque antes não tinha nada, só tinha choro. Ela era forte no sentido de aguentar o problema. Ela estava ali, ela não largou ele, ela não terminou o relacionamento. Ela estava ali batalhando, lutando, trabalhando, trazendo dinheiro para casa, tentando ir atrás dele na rua. Ela estava ali aguentando, mas isso não é o suficiente, né? Ela também tem algumas mudanças e às vezes as pessoas pensam que essas mudanças são irrelevantes. E não. Você vê aí o caso da Flávia. As mudanças que ela teve em casa com ele, a forma que ela abordava, a forma que ela recebia o Adriano em casa, começaram a afetar ele, começaram a fazer ele pensar assim, peraí, o que está acontecendo aqui? Né? As pessoas, elas só mudam por informação e inspiração. Ela precisa ter a informação correta do que fazer e ela precisa ter a inspiração para ter motivação para agir e colocar aquela informação em prática. E foi isso que a Flávia conseguiu nas palestras, depois o Adriano também veio buscar e conseguiu a ajuda. E é isso que nós queremos estender a você. Você, tanto quanto a Flávia e o Adriano, pode receber esta ajuda. Se você quiser, por que você não participa de uma palestra como eles estão fazendo e já fizeram toda quinta-feira? Nós convidamos você para estar aqui no Templo de Salomão às 10 horas da manhã, ou 3 da tarde, ou às 8 horas da noite. São 3 horários a palestra com o Cucato, com a Cíntia, e a palestra acontece em todas as localidades no Brasil. Você não precisa estar em São Paulo, você nos assiste em outros estados, a palestra também acontece em outros estados. Você pode acessar agora o site que você vê no seu vídeo e descobrir os endereços, tá bom? Bom, antes de terminar o programa, vamos ajudar um aluno do Rio de Janeiro. Vamos lá. Olá, Renato. Olá, Cris.
Eu tô num relacionamento de 4 anos e há 2 a gente mora junto. Não sei se é por causa da idade, porque eu tenho 21 e ela tem 26, que de uns meses pra cá tem havido muitas divergências de pensamentos, de uma série de coisas. E qualquer coisa agora é motivo de briga, tanto da minha parte quanto da parte dela. Se um alfinete cair no chão, eu já fico estressado, já brigo com ela e a mesma coisa ela comigo. E também às vezes ela me deixa muito sem espaço. Às vezes eu quero fazer uma coisa com os amigos, assim, no final de semana, uma vez no mês ela quer empatar, entendeu? Eu queria saber o que vocês podem me ajudar, porque se não der mais certo, se não mudar essa situação, o melhor mesmo vai ser a separação. Porque entre ficar no relacionamento assim, eu prefiro ficar sozinho. Bem melhor. A pergunta dele já traz a resposta, né? Porque ele suspeita que a idade tem alguma coisa a ver com isso. E realmente a idade pode ser um fator aí, tá? Por quê? Né? Não adianta só o amor, Cris e Renato. A gente se ama. Por que a idade vai afetar? O problema é a maturidade. Não é necessariamente o número da idade, é a maturidade, né? Então, por exemplo, você tem 21 anos. Eu não sei qual é a sua maturidade. Se você tem a maturidade de um rapaz de 21 ou se você tem a maturidade de um rapaz de 17, né? E aí ela tem 26, né? 26. E será que ela tem a maturidade de 26 ou tem a maturidade de 30? Porque é bem comum a mulher ter a idade 25, 26 e ter a maturidade de 30. Então você tem aí uma diferença enorme de maturidade. E por isso ela acaba agindo como mãe. E também querendo ele controlar. acaba brigando por tudo. Porque se ele se sente inseguro, vamos dizer que o Renato é bem mais velho que eu, né? Bem mais velho. Então, se eu sinto insegura com ele, por ele ser mais velho, saber mais que eu, entender mais que eu, ter uma visão diferente da minha, porque eu ainda sou, né, imatura e tal, isso vai trazer uma insegurança para mim. E o que a gente faz? O que normalmente uma pessoa insegura faz? Ela tem que impor alguma coisa para as pessoas trazerem para ela uma segurança, né? Então, no caso dele, aqui no relacionamento, ele briga por tudo e por qualquer coisa porque você é inseguro, por causa da maturidade, da diferença. Então, você quer impor o seu jeito nela. Você quer mostrar para ela, não, quem manda aqui sou eu. Não, você não é minha mãe. E ela, para contrapor isso, quer te controlar e você se sente sufocado. Então, sem saber mais detalhes do que está por trás disso, nós podemos apenas aí apontar para vocês o que pode estar acontecendo, quais os fatores. Você deve pesar o que estamos falando e decidir. De repente, foi bom enquanto vocês tinham lá 16, 17 anos, já estão 4 anos juntos, não é? E agora vocês estão percebendo que não tem muita coisa a ver. Então, vocês têm que perceber. Se não dá, não dá. Agora, se vocês estiverem dispostos a sacrificar um pelo outro para os dois andarem juntos, então os dois vão ter que fazer sacrifícios aí, tá bom? Aí vocês têm que pesar a real situação e disposição de cada um. Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada ou que perdeu seu grande amor porque você mesmo estragou o relacionamento. Não quer correr o risco? Então o livro Namoro Blindado é leitura obrigatória. Autores do best-seller Casamento Blindado, Renato e Cristiane focam neste livro na construção das relações para que as pessoas escolham melhor, porque nunca é tarde demais para aprender o amor inteligente. Adquira já seu exemplar pelo site namoroblindado.com. Nosso tempo acabou. Veja o que estamos preparando para você na aula da semana que vem. Você vai ver como a liberdade, quando mal usada, pode se transformar em libertinagem e acabar prejudicando tudo e a todos à sua volta. E você também vai aprender a como mandar no seu coração. Como mandar no coração. Contrário do que dizem por aí, eu não mando no meu coração. Vamos saber se isso é verdade. Bom, até a próxima semana, alunos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.